Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Nós estamos vendo agora esse divisor de águas na vida de Salomão. Amém? 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, diz assim: Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque, estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito. A Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: Deixa-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: Nada, deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel todos os dias de Salomão. Fez mal como Hadade, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Então nós vamos ver aqui o texto, vai dizer que o Senhor levantou, mas isso aqui é somente uma questão da permissividade do Senhor. O Senhor permitiu, por causa da própria desobediência de Salomão. Existiam promessas, mas essas promessas eram condicionais, assim como é comigo, assim como é contigo. As promessas de Deus, elas não são incondicionais. Amém? As promessas de Deus são condicionais. E mais de 90% das promessas que a Bíblia traz, existe uma condição antes. As pessoas gostam muito daquelas caixinhas de promessa, onde são reveladas as promessas e elas se apegam àquilo. Mas era melhor se elas se apegassem às condições, porque cumprindo as condições, as promessas se cumprirão, parece que automaticamente, porque Deus é fiel. Amém? Então, quando diz aqui, levantou o Senhor contra Salomão, o adversário, é somente uma questão permissiva. E nós vamos ver que esse adversário foi levantado, por quê? Por causa da desobediência, né, da quebra da aliança por parte de Salomão. Em acréscimos às fraquezas internas, o Senhor também traz agora oposição externa ao levantar dois adversários contra Salomão. E aqui vai falar sobre Hadade, o Edomita, e sobre Razor de Zobá. Amém? Vai trazer aqui, são descendentes de inimigos, vamos dizer assim, antigos de Israel, inimigos antigos de Davi, né? E nós vamos ver aqui que Hadade, ele recebeu favor quando ele foi buscar asilo no Egito. E Faraó deu muito favor. Deu a irmã da esposa dele para casar com esse Hadade, lhe deu terras, lhe sustentou, né? Cuidou dele como se fosse um familiar. Então ele achou mercê diante de Faraó. É interessante. Salomão era casado com uma das filhas de Faraó. Então, tinha-se esse, vamos dizer assim, conhecimento, mas era tudo muito, vamos dizer assim, suportável. Até que a fraqueza começou agora a aparecer. No desvio de Salomão, nos pecados de Salomão, suas fraquezas começam a surgir.
E não somente fraquezas internas, como sua idolatria, né, como a construção de um templo pagão próximo ao templo de Deus, os desvios de cultos, né, de orgias sexuais, naquela época que era muito comum, de queimar incenso, holocausto, sacrificar, sacrifício humano, olha que coisa absurda, mas isso também acontecia por causa do desvio do coração. Olha, irmãos, quando uma pessoa desvia o seu coração do Senhor, ela começa a cometer coisas absurdas. E para cobrir aquilo, ela começa a trazer justificativas que são injustificáveis, cavando o próprio buraco, a própria cova. Assim como Amã, que construiu uma forca maravilhosa, linda, alta, mas ele mesmo foi enforcado nela. Então nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter diligência, né? Nós precisamos vigiar. Se a gente vigiar, a gente não vai cair em muitos erros, dos quais a gente cai por não vigiar. E depois orar, manter nossa íntima comunhão com Deus, buscar conhecer a palavra de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor, né? Então vão se levantar esses inimigos, né? Diz, versículo 23, também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadazer, rei de Zobá. Lembra que nós falamos a respeito desse rei aqui? Foi um rei importante. Então, tanto Hadad como esse Rezon se levantarão, né? Esses homens. E ele era tipo alguém muito importante na Síria. Tinha fugido para Damasco. E nós vamos ver, ainda hoje, os sírios são inimigos dos israelitas, bem como todo aquele povo da região ali, por causa da briga pela herança da terra, por causa do culto, né, por causa do Deus. Então nós vemos que esse caldeirão continua aquecido ali no Oriente Médio, e nós vamos ver que coisas estão acontecendo ainda hoje por causa dessas situações. Mas nós vemos Deus sempre guardando o seu remanescente e sua aliança com Israel continua, amém? A aliança com Israel continua. É claro que hoje nós precisamos, para entender as profecias dos últimos dias, separar os três povos que existem, né? No Antigo Testamento, somente dois, que era os israelitas e os gentios, o judeu e o gentio, amém? Então, o judeu era aquele que era descendente de Abraão, que tinha uma promessa de Deus. Gentio, todo que não era judeu. No Novo Testamento surge um novo grupo de pessoas que é chamado igreja. São os judeus e os gentios que se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles não fazem mais nem parte dos judeus nem dos gentios, eles são agora chamados de igreja. E no estudo da escatologia nós precisamos entender esses três povos, porque tanto a ressurreição como o juízo vai ser separado para esses três povos. Amém? Daí a importância de nós não misturarmos as profecias no que diz respeito à ressurreição dos mortos, no que diz respeito ao juízo eterno, senão a gente vai bagunçar, amém? A nossa doutrina escatológica e podemos cair em alguns erros que podem nos levar a abandonar nossa fidelidade a Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque agora vai surgir um outro profeta, o profeta chamado Aías, mas isso é comentário para o vídeo que nós vamos fazer amanhã. E lembra que eu falei também a respeito de um nome importante que nós precisávamos guardar? Jeroboão. Pronto. Aías vai profetizar esse Jeroboão, vai trazer uma profecia sobre ele, e isso é vídeo para nós comentarmos amanhã. Então fica ligadinho, não perca, né, o que nós estamos comentando agora, porque nós estamos indo para um divisor de águas, que é exatamente a divisão do reino de Israel. Ou seja, nós vamos ver que a monarquia israelita no Reino Unido vai durar 120 anos, 40 anos debaixo do reinado de Saul, 40 anos debaixo do reinado de Davi e 40 anos debaixo do reinado de Salomão, contemplando 120 anos. Com a morte de Salomão, o reino vai ser dividido e nós vamos estudar um pouco a respeito do reino dividido de Israel. Amém? Onde haverá o reino do norte e o reino do sul. Amém? Então fica ligadinho, não perca os vídeos e você pode me ajudar. Primeiro se inscrevendo no canal,
depois comentando, né, curtindo e compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Nós queremos trazer esse entendimento básico do Velho Testamento para que as pessoas não tenham mais aquela complicação de dizer que o Velho Testamento é difícil demais de entender. Não, irmãos. Com dedicação, com estudo, com esmero, nós vamos conseguir chegar ao entendimento do Velho Testamento. Isso vai trazer muita base sólida para nós entendermos também o Novo e vivermos nessa aliança tão abençoada que nós temos com Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.